Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre adaptação escolar, de um modo geral, e nós vamos também falar um pouco a respeito da adaptação escolar quando a gente tem crianças que têm alguns diagnósticos específicos, como o autismo, por exemplo. É uma dúvida muito grande das famílias em relação a como a adaptação deve ser feita. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre adaptação escolar, depois eu vou deixar o link dele aqui para vocês. Mas hoje nós vamos abordar um pouquinho a respeito da adaptação escolar focada quando temos crianças com algum diagnóstico. O que muda quando a gente tem uma criança que apresenta um laudo, um diagnóstico específico? É super importante a gente entender que a participação da família, a participação da escola, a participação da equipe terapêutica que acompanha a criança é o que vai fazer com que essa adaptação ela seja feita de uma forma adequada e que a gente tenha sucesso nesse processo. Principalmente quando a gente tem crianças que estão dentro do diagnóstico do autismo. Como todas as outras crianças, a adaptação ela precisa acontecer e precisa ser feita. Muitas crianças têm mais dificuldades e outras têm menos, e isso independe de diagnóstico, tá bom? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, a gente tem crianças, por exemplo, quando a gente está falando do autismo, níveis de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, e cada nível de suporte tem uma exigência diferente, mas em contrapartida, independente do nível de suporte, cada criança é única. Então, o que a gente precisa para a adaptação escolar ser efetiva nesses casos? Precisa de uma preparação dessa família, precisa de uma preparação dessa criança, a escola precisa entender, estudar, os professores precisam ter um maior entendimento do que é o autismo, dos comportamentos, de como as crianças podem apresentar alguns comportamentos e a familiaridade com as questões do TEA, por exemplo, vai fazer uma diferença muito grande no processo de acolhimento. Nós temos crianças que precisam de materiais adaptados, nós temos crianças que têm questões sensoriais envolvidas, temos crianças que vão precisar de material adaptado por conta de questões motoras. Então não dá pra gente falar assim, ó, existe uma receita, existe uma fórmula pra gente fazer a intervenção e fazer a adaptação dessas crianças. Mas o que é muito importante entender, se a sua criança tem uma equipe multidisciplinar que acompanha ela, e quem é a equipe multidisciplinar? Nós temos os psicólogos, nós temos terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicopedagogos. Se a sua criança tem uma equipe que a acompanha, é de extrema importância que essa equipe tenha contato com a escola e que essa equipe faça essa ponte para trabalhar, estruturar e planejar a adaptação da sua criança, tá bom? É o que é esperado dentro de um processo de adaptação escolar. Então, a escola precisa estar preparada, os professores precisam estar instruídos, a família precisa estar preparada, a criança precisa passar por um processo aí de trabalho onde ela seja treinada, onde ela esteja apta a começar esse trabalho escolar e a equipe vai ser de fundamental importância nesse momento. Então, se você tem uma equipe, se você tem os profissionais que acompanham seu filho, converse com eles, peça que eles façam esse auxílio para você, porque é esperado que isso aconteça e eu tenho certeza que vocês vão fazer um ótimo trabalho juntos. A adaptação ela é possível também dentro do diagnóstico específico, como no caso do autismo, assim como a gente faz a adaptação das crianças de uma forma em geral, mas a gente precisa estar atento ao que a gente deve fazer ou como a gente deve se organizar para que isso aconteça de uma forma, com uma formatação correta. Vamos pensar assim, tá bom? Então, a dica de hoje é essa. Se você está angustiado por conta da sua criança estar iniciando o processo do ano letivo, se você está preocupado com a adaptação escolar do seu filho, procure profissionais que possam te orientar e procure a escola, converse, entenda como que ela trabalha e quais são os planos que ela tem de trabalho para sua criança e eu tenho certeza que vocês farão um ótimo trabalho juntos. O vídeo de hoje foi esse, agradeço as mensagens, esse foi o primeiro vídeo de 2024, ao longo desse ano nós vamos estar por aqui trazendo muito mais informação de qualidade e eu conto com vocês. Um grande abraço a todos e um ótimo 2024.